Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer para vocês a primeira FAQ de Miraculous Infection, né? Essa FAQ era para estar saindo no domingo, mas semana passada eu não tive tempo de conseguir gravar. Eu estou gravando agora na segunda para poder soltar na terça. Todas as perguntas foram feitas lá na aba comunidade. E você que não sabe o que é FAQ, são perguntas frequentemente questionadas. E eu vou responder essas perguntas sobre a minha série de Gacha Miraculous Infection. E se por algum acaso você chegou aqui nesse vídeo sem nunca ter visto a série, ou você que já assistiu, mas não assistiu por completo, eu vou deixar aqui a playlist da série para poder assistir. E eu não vou responder nenhuma pergunta que comprometa o futuro da série, algum spoiler muito grande, ou algo que eu ainda não pensei muito bem sobre a série. Como criador da série, né, eu tenho total autoria de dizer o que vai acontecer ou não e medir o que seria um spoiler muito grande ou um spoiler pequenininho, coisa normal de responder. E teve muitas perguntas repetidas, então o que foi que eu fiz? Eu juntei essas perguntas de várias pessoas e para responder tudo numa hora só. Então vamos começar. Primeira pergunta, feita por Senhor Agreste, Breno Bugbu, Mungacha, React Nof e Tainá Kirinoa. As perguntas foram relacionadas a quantas temporadas vão ter a série, após o término da série haverá algum spin-off, haverá especiais e filmes. Então, sobre quantidades de temporadas, eu já falei várias vezes sobre isso em live, que eu só planejei uma temporada para a série. A série ia ter apenas... ia começar com apenas 10 episódios. Aí eu aumentei para 13. E agora a primeira temporada está com 16 episódios. E pela minha fala, né, de dizer primeira temporada, já dá para perceber que eu mudei de ideia. Então, agora eu tenho pré-escrito, né, 3 temporadas para a série. Até pro grupo de dubladores eu já cheguei lá avisando que eu anunciei para eles primeiro, né, a segunda temporada. Porém, aqui nesse vídeo eu estou anunciando para vocês a terceira. Vão ser 3 temporadas em vez de apenas uma, porque eu ia resolver tudo na primeira temporada, ia aparecer todos os heróis, ia ter a luta final, a descoberta do Gabriel e tudo mais. Eles iam resolver o problema da infecção, tudo bonitinho, tchau, acabou. Tudo em uma temporada só, com 10 episódios. Então, pensando um pouquinho, aumentei para 13. E depois, quando a série passou a ser dublada, eu tive umas ideias melhor, que fica mais fácil, né? Fica mais interessante da pessoa assistir. E agora vão ser 16 episódios. Eu não sei se as 3 temporadas, cada uma vão ter 16. A primeira terá 16 episódios. A segunda, eu não tenho uma quantidade de episódio específica. E a terceira, muito menos. Eu só sei do final. O episódio final, já tô ligado de tudinho. Sobre um spin-off. Como eu ainda tô pensando, até na terceira temporada, eu não lhe garanto que possa ter um spin-off da série. Eu já pensei em um spin-off, né, e tudo mais, algo assim. Vocês vão entender quando o episódio 5 sair. Quando o episódio 5 sair, vocês vão entender um grupo de pessoas que daria pra mim fazer um spin-off. Mas eu ainda estou pensando sobre isso. Sobre filmes e especiais. O episódio 5 já é um especial. Vai ser um especial Paris, né? Daí vocês já tiram algumas coisinhas. Não vai ser igual o especial Paris da série original, com Cherrybug, Clown Noir, o Hesperia, o Butterfly, depende de como você quer chamar. Mas vai ser algo interessante, muito interessante, por sinal. Aguardem. E sobre filmes, também tem um filme em mente, que esse filme ele possa se passar depois do episódio 7 da série, por aí, ou alguma coisa assim, e tudo mais, mas esse filme tá apenas em planejamento, e eu não quero estragar a experiência de vocês agora, porque eu posso dizer uma coisa agora, mas mais pra frente eu mesmo mude de ideia, entendeu? Eu não quero tá me contradizendo. Próxima pergunta, feita por Game do Brasil e JLP14.
foi um compilado de perguntas relacionadas com: a Queen Bee vai ser substituída? Felix e Zoe vão aparecer? Então, sobre a Queen Bee ser substituída, é porque eu juntei junto com o fato de Felix e Zoe. É porque simplesmente, por enquanto, até onde eu decidi, não existem nem Felix nem Zoe no universo de Miraculous Infection. Ah, Zack, mas por que não existem? Então, do Felix vai ser explicado agora, no episódio 5. E quem prestar atenção, vocês vão entender tudo. Se vocês escutarem alguma coisa, é o Nino que ele tá aqui atrás. Fala aí, Nino. Hello, galera do Brasil. Eu vou explicar. Então, e a Zoe também não existe. Mas por que a Zoe não existe? Simplesmente a Audrey não teve tempo de botar Gaia no André. Ela não teve tempo pra isso. Se você assistiu o episódio 4, você entende, né, lá que a Audrey realmente ela tinha ido embora, mas ela não foi simplesmente embora como foi na série, né, que ela ficou pra lá e o André ficou aqui de corno abestado, né? A Chloe, ela ia lá visitar a mãe dela e como foi falado no episódio 1 da série, no episódio 1 e no episódio 4 também, a Chloe, ela tinha ido morar com a mãe dela em Nova York. Ou seja, com a Chloe lá, ela tá mais diferente do que ela é na série. Ela não teve aquele negócio de fazer aquele bullying todo com a Marinette, porque o bullying aquelas coisas do Kim, as coisas da barata, da tinta na calça da Marinette, aconteceu no 8º ano, que foi um ano anterior à série. E em Miraculous Infection, esse ano anterior, a Chloe estava morando com a mãe dela. Então não teve como ela fazer nada com a Marinette. E como eu apenas quero, por enquanto, abordar apenas Paris, eu não queria trazer pessoas de fora, tipo Felix de Londres e nem a Zoe de Nova York. Eu não queria implementar isso. Então, o que foi que eu fiz? Eu mudei, né, o Felix. É até uma pergunta aqui, que eu vou deixar pra falar depois. E a Zoe, por enquanto, eu não tenho intenção nenhuma de botar ela. Tanto que na série original ela veio mais assim só pra substituir a Chloe. Sendo que como a Chloe tá tendo aos poucos a redenção dela, não tem pra que eu substituir ela, entendeu? Então é isso. Próxima pergunta. Mais um compilado de perguntas feito por Beatriz PKXD, Léo KSKS, Manuelzinho PKXD, I Am Paimon, Lorenzo, Dark Angel GC, Adam Gacha. As perguntas foram relacionadas com Ladybug vai virar guardiã, os heróis vão ter evolução de poderes, como vai ter as evoluções de poções e sobre fusões na série. Então, vamos lá. Sobre a Ladybug virar guardiã. Não, ela não vai virar guardiã. Ela vai ter algo pouco associado a isso, mas ela não vai virar guardiã de fato. O Mestre Fu não vai renunciar à caixa, ele não vai ter sua memória apagada, tanto até que ele ia querer, né? Aí só depois do episódio 5 vocês vão entender isso. E ela vai ter uma função parecida com isso. Eu não quero dar tanto spoiler para não estragar, né, a experiência de vocês e tudo mais. Porém, essa resposta que eu deixo para vocês. Sobre evolução de poderes, por exemplo, a Ladybug na 4ª temporada com o talismã mágico. Eu lembro de uma pergunta que tem lá na comunidade, perguntou se a evolução de poderes dela ia ser igual à da série. Porém, não. Ela vai sim evoluir os poderes dela, porém vai ser diferente. Ela não vai criar talismã mágico, porque até então não tem pra que isso. Como na série os infectados eles são akumatizados de dentro para fora e o objeto akumatizado são as suas armas, por exemplo, o Rockmoth, ele não precisa de akumas para akumatizar os infectados, né? Ele se concentra, entra em contato e o infectado, mesmo que ele fale, ele não consegue recusar. Eu só quero falar Monark.
o Rockmoth, ele simplesmente ativa a automatização na pessoa, de dentro para fora. Porém, como já foi explicado na própria série, quando ele faz isso com uma pessoa e aquela pessoa é desacumatizada, ela não pode ser acumatizada de novo, porque o Rockmoth, ele perde o contato com aquela pessoa, porque o efeito do Nuru passou, porém a pessoa continua infectada, entendeu? Sobre a evolução de poderes, né, de outras pessoas, eu tenho uma lista completa da evolução de poderes de todos os heróis. Todos. Não dos heróis, dos Kuwamis, no caso, né? Eu escrevi da Ladybug, do Cat Noir, escrevi do Rockmoth, escrevi da Mayuri, escrevi da Reina Rouge. Tenho todo mundo, escrevi todo mundo. Eu simplesmente tive um surto criativo e disse, por que não? Aí começou a escrever. E eu garanto a vocês que todos eles vão ter alguma assim. Não sei se todos eles vão ter assim. Aparecer na série, né? Eu posso chegar alguma coisa por fora e tipo, posso tirar uma foto e dizer, ó, aqui seria a evolução de poderes de fulano de tal, iria fazer isso. Porque tem que entrar na série, né? No roteiro, assim, eu não quero fazer nada forçado, sabe? Tipo, só chegar aqui, aí do nada tá lá a Marinette, ela chega, ela vai evoluir poder. Não tem pra quê. Tem que ter alguma explicação pra isso. E é isso. Agora sobre as poções. É uma coisa que vai ser respondido muito em breve, porque é um assunto que vai ser tratado nos futuros episódios próximos, né? E como é evolução de poderes, as poções eu também tenho todas elas escritas. Eu peguei as 3 principais, né, da série que já foram mostradas: a aquática, glacial e voar, astronauta. Vocês sabem qual é. E eu escolhi poderes de todas as outras fusões. Fusões não, de todas as outras poções. Como são 7, né? Aí eu já escolhi da vermelha, da laranja, da amarela e a da rosa. Tenho tudo certinho. Eu não vou dizer aqui pra vocês, porque senão vai perder a graça, mas não se preocupem que vocês vão descobrir ao decorrer da série. E sobre fusões, sim, teremos fusões. Não, vou não estragar não. Eu ia dizer aqui uma coisa, mas deixa quieto. Teremos sim fusões. Não todas assim como apareceu na série, né? Eu quero tentar fazer algo diferente. Posso ser que apareça alguma fusão assim? Pode ser, tipo uma Dragon Bug, que é a minha fusão favorita. Alguma coisa assim do tipo. Mas aí vai depender da situação, do contexto, do roteiro, né, e tudo mais. Próxima pergunta. Pergunta feita por Drip Guy 5230, It's Chris KJ e Kimetsu no Yaba 672. As perguntas foram relacionadas com: você vai criar seus próprios Miraculous? Na série será abordado caixas novas de Miraculous? Os portadores serão iguais aos da série? Então, sobre eu criar os meus próprios Miraculous, sim, eu já confirmei isso em live. Eu tenho a minha própria caixa e meus próprios Miraculous, com meus próprios heróis, com os próprios Kuwamis, todos criados. Porém, nenhum deles vão ser abordados em Miraculous Infection, porque eu quero apenas abordar a caixa chinesa. Ela já é algo assim, são 19 Miraculous. E nem todos eles são muito bem explorados. Eles vieram ser mais mostrados assim agora na 5ª temporada por causa dos Akumatizados e do Monark mesmo usando os poderes. Aí a gente descobriu certas limitações. A limitação de um Miraculous, por exemplo, o Miraculous do Galo, que foi descoberto. As pessoas lá também do poder, que ele não pode pegar poder de nenhum outro Kuwami, nada que interfira na magia de outro Kuwami e tudo mais. E eu não quero botar nada assim de fora, porque Miraculous, ele já tem muito personagem. E nem todos eles são muito desenvolvidos. Então, eu pegar personagens novos pra botar
eu basicamente vou fazer que nem a série. Eu vou deixar de evoluir certos personagens para botar personagens aleatórios que não tem nada a ver assim com a história principal da série. E acho que poderia estragar um pouco o roteiro e tudo mais. Sobre a caixas novas, por exemplo, caixa americana ou caixa assim, brasileira. Então, na série mesmo em si, na linha temporal da série, Miraculous Infection, primeira, segunda, terceira temporada, por enquanto eu não pretendo abordar nenhuma caixa nova, nada de Nova York. Deixa a Lyri lá, bonitinha na dela, deixa qualquer outro, qualquer caixa brasileira, por enquanto, deixa isso lá e vamos apenas abordar a caixa chinesa. E sobre os portadores serem os mesmos da série, sim e não. Porque a maioria vai ser, mas nem todas. Algumas pessoas vão ficar sem Miraculous, algumas pessoas que eram da série mesmo. Outras vão ficar parcialmente sem seu Miraculous, por exemplo, pode acabar perdendo, ou pode acontecer alguma coisa com a pessoa e a pessoa não poder mais usar o Miraculous, e por aí vai. E eu quero abordar outros personagens, assim, para ver como seriam eles com os Miraculous, né? Então vamos lá, próxima pergunta. Pedro Felipe 9639 perguntou: vai ter romance? Algum momento vai ter alguma substituição de Miraculous? Vai ter os mesmos poderes de todos os Miraculous ou vai mudar algum? Então, foi como eu já tinha respondido sobre a parte dos Miraculous, né? Mas vamos lá para a primeira pergunta dele, se vai ter romance. Sim, né? Algo assim. Só uma coisa que eu já quero aqui deixar claro para vocês: eu não sou tão bom em escrever romance, sabe? Escrever relações e tudo mais. Então, eu não quero fazer nada que fique ruim, nem nada que seja muito rápido ou algo que seja muito lento. Então, as coisas vão fluindo ao decorrer dos episódios, do roteiro e tudo mais. É um casal que eu tô tentando abordar um pouco. Adrianete, como foi no primeiro episódio e tudo mais. Eles já iam se declarar, mas eles são interrompidos pelo Mestre Fu. E vai ter coisa agora no episódio 5. Eu tô falando muito desse episódio 5, né? Então aguardem muito aí que vocês vão gostar desse episódio. Sobre se algum momento vai ter substituição de Miraculous. Sim, vamos ter sim substituição de Miraculous. Principalmente para perto do final dessa temporada, né? Algumas coisas vão acontecer e tudo mais. Mas vocês vão ver. Aguardem com paciência. E sobre se eu vou mudar o poder de algum Miraculous, eu já tinha respondido isso, que eu não vou mudar, mas eu vou nefar algum outro aqui, outro lá, por aí vai. Por exemplo, eu quero dar uma diminuída na amortização do Miraculous do Pavão, porque é algo totalmente, completamente, muito apelão, né? Tem nem como você dizer, não, é um poderzinho que faz qualquer coisa. Porque, assim, o da Joaninha é basicamente forte, assim, por dizer, né? Porque você comparar com o Miraculous do Pavão, que pode criar uma Ladybug, então, tem nem comparação. Vamos para a próxima pergunta. KZLN Mendes: como fica a situação da Layla, Cerise e Iris? Pretende explorar? Algum personagem terá redenção? Então, o personagem que vai ter redenção, como eu já falei, é a Chloe. Agora, sobre a situação da Layla, Cerise e Iris, Verde, Rossi, Blue, sei lá mais o que lá das quantas, eu quero dar uma explorada nela melhor. Porém, uma coisa que eu me arrependi um pouco em relação a ela foi que quando os episódios estavam saindo dublados, que eu remodelei os episódios, adicionei cenas extras, uma das cenas extras do episódio 2 foi a cena em que a Anarca, ela ataca a Layla. E quando ela ataca, ela arranca a peruca da Layla. E era uma coisa que na hora eu fiz, porque foi quando eu tinha saído, né, o episódio e tudo mais, que foi confirmado que ela era uma peruca. E foi mais assim, por graça e tudo mais. Porém, era algo que eu não queria que fosse assim na série. Eu não queria que a Layla ela fosse desse
conto gigantesco de ter 3 identidades, 3 mães e tudo mais. Porém, isso é algo que dá pra contornar e tudo mais. Peruca, entendeu? Pode ser assim, tipo, eu não gostava do cabelo dela, alguma coisa assim. Isso aí é uma coisa que a gente pode passar por cima, né? Mas sobre explorar ela melhor, por enquanto, eu afirmo pra vocês que eu tinha um plano pra Layla. Porém, eu mudei completamente, porque esse plano ia ser muito trágico, né? Eu não quero estragar uma personagem que possa ter um potencial futuro. Então, por enquanto, ela tá guardadinha na gaveta, bonitinha pra sair na foto. Vamos lá para a próxima pergunta. Foi um conjunto da Rita de Cássia e do JGCS. Haverá uma cura durante os episódios para os infectados? Então, por enquanto, eu acho que para essa primeira temporada não. Como eu ia resolver tudo na primeira temporada, aí sim ia ter. Mas como eu acrescentei mais 3, por enquanto não vai ter uma cura para isso. O que foi que eu elaborei que pode ajudar os infectados? É aquela história como foi passada nos episódios 3 e 4. Que os infectados, alguns têm uma aprimoração melhor com o soro, né? O seu corpo se adapta melhor, é bem aceito. Eles ainda são infectados, porém eles têm um pouco de controle. Eles podem falar, eles se comunicam, porém eles não têm total controle da ação deles. Eles ainda agem por impulso, por raiva. Mesmo que, por exemplo, a Bustier, ela é uma pessoa muito pacífica na série, porém ela é infectada, ela fala e tudo mais, porém ela age por impulso, ela age por raiva. A motivação dela é tipo assim, espalhar, continuar espalhando essa infecção, entendeu? Os automatizados, eles realmente funcionam como zumbis. Eles ficam caçando pessoas e tudo mais, e infectando. Ou seja, se por enquanto tem algum personagem que você vê que não tem nenhuma ligação com a parte principal da série, e que não tem chance assim dele ser um herói ou algo salvo, provavelmente ele já está infectado. Próxima pergunta. É um compilado junto do Sami Gacha e do Hiroshi-san. Você pretende fazer alguma coisa fora de Paris? Teremos Catwalker? A Mayura vai criar muitos sentimonstros ou poucos? Então, sobre fora de Paris, só se for algum especial, e olha lá, como eu já falei, eu não quero abordar coisa fora, porque já é difícil abordar Paris. Imagine você abordar as coisas por fora. É por isso que, por exemplo, nesses filmes, quando tem lá, vamos lá salvar o mundo, e o mundo é apenas os Estados Unidos. É por causa disso, você abordar o mundo inteiro em um filme, por exemplo, de 1h30, não dá. Ou ia ser uma coisa muito corrida, ou ia ser uma coisa mal explicada, uma coisa mal resolvida. Então não ia ficar algo legal, entendeu? Então se for abordar isso, vai ser apenas em um especial ou algo assim focado apenas para isso. Fora isso, não. Se teremos Catwalker, não, porque não tem motivo para ter Catwalker. Catwalker apareceu por causa da discussão lá da Ladybug com Cat Noir, e o Adrian não queria ser mais, aí ele mandou o Plague levar ele deixou lá, né, o anel, desculpa a minha dicção, e a Ladybug pegou, e o Plague disse que tinha outro portador, que era o Adrian. Eles forçaram lá as coisas, lá mudaram, o Adrian ficou fez o comportamento dele igual o pai dele queria, aí ele foi e virou Catwalker, e por aí vai. E não tem necessidade disso acontecer na série, então não teremos Catwalker. E sobre a quantidade de sentimonstros que a Mayura irá criar, eu garanto pra você que pelo menos nessa primeira temporada ela não vai criar muitos sentimonstros. A Mayura, ela não vai criar muitos sentimonstros na primeira temporada, por enquanto não, entendeu? Vai ser algo mais reservado, a coisinha dela assim, tudo mais. Isso é uma coisa que também vai ser explicado no episódio 5. Não que a Mayura vai aparecer no episódio 5, tá certo, gente? Porém, é algo que vai ser abordado no episódio 5. Agora vamos para a última pergunta. Fefe YouTube. Por que o gato se chama Félix? Eu deixei aqui essa pergunta por último porque foi algo que eu já respondi.
O gato se chama Félix porque não tem o Félix na série, né? Ele não existe. E é uma homenagem pra ele. Então eu botei um gato na série. E esse gato, gente, pra vocês que não sabem, eu acho que ninguém sabe, ele só apareceu porque foi o seguinte. Eu já expliquei isso em live. O episódio 2 e o 1 eram pra ser um episódio só. Era pra ser um especial de mais de meia hora e tudo mais. Porém, foi algo que não ia dar pra eu fazer no editor na época e tudo mais. Então eu decidi separar. Sendo que o ponto que ficou separado não ficou tipo 15, ficou 20 e pouco e 10. Tanto que o segundo episódio era e ainda é o episódio menor da série. Ele é o menor episódio que tem. Ele só tinha 10 minutos e depois, quando ele foi dublado, ele passou a ter 13. E essa cena do gato só aconteceu porque o episódio ia ser menor ainda. Então eu decidi, vou botar uma coisinha assim, só pra brincadeira, pra pelo menos ser um alívio cômico, alguma coisa assim do tipo, mais pra frente, né? Porque, tipo, tem o lance do Félix com o Plague e tudo mais. Então foi algo que só surgiu pra tampar buraco. E eu gostei e ficou com o Félix. O Félix aparece, desde então ele aparece em quase todos os episódios, por enquanto, né? Do roteiro, fala assim, roteiro, né? Porque desde quando ele apareceu no episódio 2, ele aparece no episódio 3, ele aparece no episódio 4 e tudo mais. O Félix apareceu até numa abertura, né, da série e tudo mais. E antes que alguém pergunte aqui, que eu vi que perguntaram lá na comunidade, eu respondi sobre a abertura da série. Eu realmente vou mudar e tudo mais, por isso que a série tá sem abertura, porque teve uns probleminhas e tudo mais. Porém, vamos ter sim uma abertura e tudo mais. Eu vou bolar as coisas aqui tudo direitinho. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Espero que a sua pergunta tenha aparecido. Se caso não apareceu, não se preocupe, teremos outras facts. Vamos esperar, né, lançar mais alguns episódios e tudo mais. Depois eu vou fazer outra fact para responder mais dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham aprendido, né, um pouco mais sobre esse universo de Miraculous Infection. Coisa que eu vou tentar explicar aos longos dos episódios e tudo mais. E qualquer coisa, se você tiver mais dúvida, eu também respondo dúvidas enquanto eu estou fazendo live. Por enquanto eu não tenho as lives em um dia assim, certinho, esse dia tem live. Mas eu aviso na comunidade, então fiquem de olho no canal para quando eu avisar que tiver live, aí qualquer coisa a gente dá uma conversada e tudo mais. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima. Tchau!